Há uma semana, o ex-presidente inelegível, derrotado, golpista, frustrado, voltou a botar em dúvida a lisura do resultado das eleições passadas. Hoje, Eduardo Bolsonaro, filho dele, postou em rede social que o pai foi, palavras dele, garfado, ou seja, repete o discurso. Isso segue uma cartilha, gente. Nos Estados Unidos, o discurso do Trump está se radicalizando à medida em que as eleições de lá se aproximam. Do mesmo jeito que lá teve o 6 de janeiro e aqui 2 anos depois teve o 8 de janeiro, o que acontece nos Estados Unidos não só inspira, como precede as estratégias dos extremistas aqui. As semelhanças são assustadoras e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Então, não dá para baixar a guarda. A defesa deles é dizer que gente como eu está dizendo, olha lá, olha o lobo, né? Para não ter que falar do atual governo. Quem me dera. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, sua inscrição é muito importante para o canal, ative o sininho, deixe sempre seu joinha ou seu dislike se você não gostar e comente, porque eu leio todos os comentários que eu consigo ler e aprendo muito com eles, além do fato de que eles são a forma de todo mundo aqui participar do debate. Esse é o meu livro, lancei há menos de um mês, é um romance histórico, se chama Missione, muita ação, plot twist, romance, emoção, que está muito bem cotado na Amazon, já são 77 reviews de leitores com nota máxima, 5 estrelas e 700 exemplares vendidos. Prestigie meu trabalho comprando o exemplar, link no post fixado e vamos lá. Eu acompanho muito da vida nos Estados Unidos através de algumas publicações mais voltadas para análises e artigos que vão além das hard news, né, as notícias do dia a dia. Uma delas é uma respeitável revista chamada The Atlantic, que foi fundada no século XIX e que tem debates muito interessantes. Eu vou deixar o link no post fixado, mas a assinatura é paga, já aviso. Eles fazem edições bimestrais e a edição de janeiro e fevereiro do ano que vem já está no ar. E traz uma série de artigos que são alertas para a sociedade estadunidense e para os políticos sobre o futuro. Se chama Se o Trump Ganhar. São 10 textos cobrindo vários aspectos do crescimento da alt-right lá e das ameaças que ela representa. Lendo os textos, a gente reconhece com muita facilidade as origens do que está acontecendo aqui. Num deles, um jornalista evangélico, filho de um pastor que foi muito bem sucedido como líder de igreja, o pai, conta, esse filho, do espanto de ver como o cristianismo ganhou um aspecto secundário nos púlpitos para abrir lugar a um tipo doentio de nacionalismo, de pânico moral, de perseguição de minorias e de quem pensa diferente. Ele chega a dizer que pessoas com quem ele conviveu na igreja a vida inteira passaram a atacá-lo com violência, com nenhum espírito cristão, porque ele não reconheceu no Trump o enviado de Deus para salvar a América. Te lembra alguma coisa? Lamentavelmente, não há muito que se possa fazer em relação a esse fundamentalismo cristão, que é visível e é crescente, tanto aqui quanto lá, porque Estado laico pressupõe liberdade religiosa, desde que não haja ataque ao Estado democrático de direito e esses líderes busquem moldar a sociedade, não com golpe, mas aumentando representatividade política no Congresso e no poder. Nós que nos esforçamos para ser genuinamente democratas só podemos torcer para que os fundamentalistas não se tornem maioria. E se chegarem a se tornar maioria, só podemos torcer para que eles não aprovem leis que restringam direitos conquistados por outras religiões e por minorias. Mas aqui, mais uma vez, o que me chama a atenção é que tanto Trump quanto Bolsonaro nunca foram carolas, nunca foram religiosos, na prática, no modo de viver, nunca sequer foram conservadores. Pegaram carona no movimento e se tornaram símbolos desse movimento, que inclui muito conspiracionismo e fake news. Lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, o dilema da direita democrática é não conseguir arrastar as massas com um discurso que não seja radical e que ganhe nas urnas sem o extremismo antidemocrático. Lá e no Brasil também, a gente está falando de 2 líderes com problemas graves na justiça, inclusive acusação de tentativa de golpe, que ainda não foram julgados e que continuam com a sua voz reverberada na imprensa e nas mídias sociais, turbinados por parlamentares aliados e setores empresariais. Como os Estados Unidos estão há um ano das eleições, a corrida do Trump é contra o tempo. Ele tem que radicalizar, buscar apoio, boicotar outras candidaturas de direita e tentar voltar ao poder
antes de ir para a cadeia, porque uma vez no poder, ele tem uma chance muito maior de conseguir escapar impunemente dos seus crimes. Esse alerta está bem claro nessa seleção de artigos. Eu traduzi e vou ler um trecho do texto introdutório aos artigos. Tom Nichols, que escreve o boletim diário do The Atlantic, é um dos nossos especialistas internos em autoritarismo. Ele argumentou em meados de novembro que Trump finalmente ganhou o rótulo de fascista. A publicação abre aspas para o Tom Nichols. Durante semanas, Trump tem aumentado a sua retórica. No início do mês passado, ele repetiu a linguagem vil e obsessivamente germofóbica de Adolf Hitler ao descrever os imigrantes como terroristas infestados de doenças e pacientes psiquiátricos que estão envenenando o sangue do nosso país. Num discurso separado, Trump combinou a retórica religiosa e política para atacar não as nações estrangeiras ou os imigrantes, mas os seus concidadãos. Foi quando ele cruzou uma das linhas que separavam sua habitual arrogância autoritária do fascismo reconhecível. Do que ele está falando aqui? Do famoso quem não está comigo está contra o meu país, está contra o Brasil. São comunistas, são esquerdopatas, são inimigos da família, globalistas traidores. É isso. Nesse momento, Trump está regimentando as massas que ele conseguir para poder escapar da punição, com chances de voltar ao poder. E aqui no Brasil, diante da inércia da justiça, menos de um ano depois de tentarem tomar o poder com uma ridícula, impensável, injustificável manipulação popular nas portas de quartel, aqui no Brasil, o ex-presidente e sua família e seus apoiadores se vitimizam, se dizem roubados e injustiçados. Para quê? Vamos supor que não surja nenhum nome forte para concorrer contra o Lula e que Bolsonaro continue sendo uma força política protegido por gente como Silas Malafaia e os deputados e senadores que ainda estão com ele. Ele vai apontar um nome. Se o Lula não fizer um bom mandato, esse nome pode ser eleito. E aí vai começar tudo de novo, com ele como iminência parda, batalhando para reverter a sua inelegibilidade. Eles não estão brincando. Vocês podem achar que eu estou aqui chutando cachorro morto, mas tem muita gente nesse país hoje sem nenhum constrangimento pela quartelada do final do ano e pelo 8 de janeiro, lutando para manter o mito em torno do ex-presidente vivo. Olha a postagem do Ciro Nogueira. Se houver a mínima hipótese de uma invasão da Guiana, essa invasão tem nome e sobrenome, Lula da Silva. O presidente Bolsonaro jamais paparicaria o ditador e jamais permitiria a invasão. Vale a pena dar um pause e refletir sobre essa fala, porque não faz o menor sentido. O Maduro está lá internamente, lutando para sobreviver, inventou um plebiscito, abriu as asas de pavão, ameaçou os Estados Unidos. É o jogo dele, no país dele. Porque teve primárias da oposição semana passada e ano que vem tem eleições presidenciais que sim, ele deve fraudar. O Lula disse uma coisa absurda assim que foi: espero que a Venezuela e a Guiana tenham bom senso. É absurdo, porque pedir bom senso para a Guiana é patético. É o mesmo que um campeão de MMA de 2 metros ameaçar encher uma criança de porrada e você dizer: espero que ambos tenham bom senso e não briguem. Mas é ainda mais ridículo o Ciro Nogueira dizer que Bolsonaro não permitiria a invasão. O que ele ia fazer? Declarar guerra contra o Maduro? Aliás, o que o Bolsonaro está fazendo nessa fala? Perdeu e está inelegível. O que ele não está é sozinho. Olhem para os Estados Unidos e chega de normalizar essa conversa de fui roubado nas urnas. Olha no que deu esse papinho. Tem eleições ano que vem para prefeito e vereadores. Tem alguém falando em risco de fraude? Não, claro que não. Tudo normal, porque eles sabem que não tem fraude. E agora não interessa mais para eles falar disso, tumultuar o processo. Questionam 2022, mas não questionam 2024. E sumiu do debate público a questão do voto impresso, reparou? São tempos perigosos, e termino frisando. Tem método. Não dá para aceitar golpista em dezembro de 2023 falando que foi roubado. Eu sou o Maurício Ricardo, esse é o meu livro Missione, do qual muito me orgulho, e você está no meu canal que se chama Fala MR. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante, e lute pela democracia.